ler o Salmo 90 em leitura responsiva. Eu lerei os números ímpares e os irmãos lerão os números pares. Tá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como Deus. Foi como vigília da noite. Tu os arrastastes na torrente. São como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja a floresta, à tarde machucha a terra. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, sobre a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem 70 anos, ou, havendo vigor, os 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e farto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos da Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. O salmista bem coloca a nossa dificuldade de adorar a Deus, as nossas dificuldades de estar perto de Deus, e quanto Deus fica irado quando nós não nos prostramos diante dele. Por isso agora é momento de perdão de pecados, pedir perdão de pecados, de ter um momento de oração silenciosa, colocando todas as suas dificuldades na presença do Senhor. E depois nós vamos orar, vou quebrar o silêncio com uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, de bondade, nós sabemos, ó Deus, que somos pecadores e que precisamos do Senhor, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muitas vezes colocado a Sua mão pesada sobre nós, ó Deus, nos ensinando a caminhar na Tua presença. Perdão, ó Deus, quando nós murmuramos, quando nós nos indignamos, ó Deus, por causa da Tua mão pesada, ó Pai. E dá-nos, ó Deus, a Tua paz, o Teu perdão. Dá-nos, ó Deus, o Teu cuidado, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, nossas falhas. Perdoa a nossa indignação, ó Deus, contra as coisas que nós não conseguimos mudar, ó Pai. Perdoa, Deus, quando aquelas que nós conseguimos mudar, nós não nos empenhamos a fazê-las, Deus. Perdoa, Senhor Deus. Ó Pai, e coloca, Senhor Deus, em nosso coração a vontade de te servir, ó Deus. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para entender quando devemos agir, ó Pai, e quando devemos nos calar, ó Deus. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para fazermos a Tua vontade, ó Deus. Sim, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal do pecado, ó Pai. Do mal do pecado que está em nós, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Pai. Quando achamos, ó Deus, que somos maiores ou melhores do que outro, ó Deus. E perdoa-nos, ó Pai, para que, ó Deus, possamos ter uma vida reta diante do Senhor, uma vida santificada diante do Senhor. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
quando há arrependimento sincero de nossa parte, o Senhor já nos perdoa os pecados, assegurados da palavra que diz no Salmo 97. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O Senhor ouviu nossa confissão sincera no amor e na misericórdia dele para louvá-lo. E nós vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais, com hinos, mas antes nós vamos ouvir um pouco dos Gideões Internacional, do trabalho que eles têm feito. Os irmãos podem sentar, eu vou convidá-los a vir à frente. Tá? Vocês são bem-vindos, não vão embora sem falar com a Deolinda. Deolinda é minha esposa, ela tem um presente para cada um de vocês. Graça e paz, irmãos. Amém. Meu nome é Edmar, faço parte da Igreja Batista Manancial da Vida de Jaú. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa Cássia, dos meus irmãos Rosângela e Anderson, e nós fazemos parte dos Gideões Internacionais. E é sobre os Gideões que eu vim falar com vocês aqui nesta manhã. Nós somos uma associação de homens e mulheres, empresários, autônomos, profissionais liberais, e nós estamos unidos desde 1899. Fazem 125 anos que esse trabalho é realizado ao redor do mundo. Muitos de vocês talvez já devam ter se deparado com um Novo Testamento como esse. Esse Novo Testamento ele é entregue em mais de 200 países, irmãos. Esse Novo Testamento ele é impresso em 108 idiomas. E no Brasil e no mundo, ele é entregue com um único objetivo: tornar conhecido o Evangelho de Cristo por todo o mundo. Aqui no Brasil nós já entregamos mais de 200 milhões de Novos Testamentos. Na cidade de Jaú, onde eu faço parte dos Gideões lá, nós temos uma meta, um alvo de entregar 15 mil Novos Testamentos por ano. Guardem esse número na cabeça de vocês. E ao redor do mundo, nós já entregamos mais de 2 bilhões de Novos Testamentos. É uma entrega organizada, é um trabalho muito bem organizado. Nós temos locais onde podemos entregar. Nós entregamos nas escolas, nos hospitais, nas instituições penais. Nós entregamos nos hotéis. Como vocês acabaram de ver o testemunho, talvez muitos de vocês já tenham também visto nas cabeceiras de cama dos hotéis por onde passaram esse Novo Testamento. Ele é entregue por nós gratuitamente. E esse trabalho, aqui no Brasil, como eu já disse, já são mais de 200 milhões de Novos Testamentos. E com essa organização que eu falei para os irmãos, as nossas esposas, que são as auxiliares dessa obra, elas, além de orar para que nos mantenham em pé nesse trabalho, elas também entregam os Novos Testamentos nas clínicas médicas. Os irmãos podem ver que eu trouxe alguns Novos Testamentos até personalizados. Esses aqui nós fazemos a entrega no Exército. E nós temos visto, irmãos, as mãos de Deus nesse trabalho. A aprovação do Senhor nesse trabalho. Onde que nós conseguimos ver isso? Através dos testemunhos. Milhares e milhares de vidas vieram ao Senhor através da entrega desse Novo Testamento. Existe um testemunho que inclusive eu falei na última igreja que fui, onde um único Novo Testamento salvou a vida de 3 pessoas. Foi entregue para uma pessoa e ele salvou a vida de 3 pessoas. E esses testemunhos que nós temos visto, quero falar um deles aqui com os irmãos. Se eu pudesse dar um nome para esse testemunho, eu daria: Agora é Casa de Oração. Irmãos, os Gideões realizavam algumas blitzes no norte do Mato Grosso, e quando eles estavam terminando a entrega numa cidade de Paranaíba, eles estavam na saída da cidade, e como de costume, após nós realizarmos as entregas, fazemos uma oração, porque esse trabalho, ele não é nosso, apenas somos uma luva, e Deus é a mão que realiza esse trabalho. Então nós fazemos uma oração, fizeram lá naquele local uma oração, para que as almas que receberam os Novos Testamentos fossem alcançadas pelo Senhor. E quando eles estavam fazendo essa oração na saída de Paranaíba, eles olharam entre a vegetação e eles viram uma placa escrito motel. E também é um local onde nós entregamos. E eles decidiram então ir até aquele local. Chegando lá, eles viram que não era simplesmente um motel. Também se tratava de uma casa de prostituição. Quando eles estavam lá, uma senhora aflita veio ao encontro deles e já veio se justificando: olha,
Tem algumas meninas aqui menores de idade, mas elas estão aqui só para se alimentar durante o dia e à noite elas vão embora. Porque fazia parte daqueles gideões algumas autoridades daquele local. Tinha um gideão policial militar fardado, um juiz de direito daquela comarca e também um delegado da Polícia Civil que estava com uma viatura oficial. Então ela pensou que se tratava de uma batida policial. Então logo esses gideões foram tranquilizando ela, dizendo que não era uma batida policial, que eles estavam lá para poder entregar a escritura. E aí eles pediram quantas mulheres tinham naquele local e também quantos quartos. Deixaram uma Bíblia para cada mulher, também um exemplar para cada quarto, e foram embora. Falaram lá por 5 minutos e foram embora. Anos depois, um gideão que fez parte daquela distribuição voltou na cidade a trabalho, e como ele ia passar a noite aí, ele decidiu ir até uma igreja onde o pastor era amigo seu. Chegando nessa igreja, o pastor ficou muito feliz em vê-lo e disse: olha, o trabalho não é aqui na igreja hoje. Hoje nós temos um trabalho fora da igreja, gostaria que você me acompanhasse. Esse gideão, então, junto com o pastor, entraram no carro, seguiram por alguns caminhos. De repente pararam na frente daquele local que anos atrás era uma casa de prostituição. E agora é no templo da igreja. E aí, esse gideão recebeu uma missão: olha, você vai falar algumas palavras aqui também, nesse encontro que nós vamos ter aqui essa noite. Mas antes nós vamos ouvir o hino do círculo de oração. E para surpresa maior daquele irmão, quem se levanta à frente daquele coral? Aquela mulher que anos atrás os recebeu aí toda aflita. E o pastor disse que depois que os gideões entregaram o Novo Testamento para aquela mulher, ela entregou a sua vida a Jesus e ela pediu para que a sua casa de prostituição se transformasse num templo de oração. Irmãos, vocês perceberam o que esse trabalho faz? Eu costumo dizer que esse trabalho é a extensão da igreja nas ruas. Por quê? Tem muitos locais onde a igreja não pode mais entrar, mas ainda nós podemos. E quando uma pessoa recebe o Novo Testamento desse e ela se converte ao Senhor, ela vem para as igrejas. Nós não temos uma bandeira nos gideões. Nós não levamos uma bandeira de igreja nos gideões. Nós buscamos almas. E quando elas se convertem, elas buscam uma igreja mais próxima da sua casa. A palavra do Senhor em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Irmãos, Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem que Jesus comissionou? Nós que nos alimentamos da palavra, eu e todos vocês. Então, essa comissão é nossa. E para aqueles que amam essa palavra, mas não dispõem de tempo, saibam que na visão dos gideões internacionais, faltam apenas 16 países no mundo para que nós possamos alcançar toda a terra, levando a poderosa, a generosa e a salvífica palavra do Senhor. Qual é o meu motivo de estar aqui? Tenho 3 convites para fazer para essa igreja. Por onde eu passo, eu peço a oração da igreja para esse trabalho. Sabe que depois da pandemia, algumas portas andaram se fechando. Alguns professores, eles não têm a capacidade de permitir que as drogas não deixem de entrar na escola, mas a palavra do Senhor tem ficado na rua. Mas a gente não desanima não, irmãos. As escolas e os hospitais que não nos deixam mais entrar, nós fazemos a distribuição na calçada. Mas os alunos e os pacientes estão recebendo a palavra. Nós não deixamos de entregar. Mas ore, irmãos, ore para que as portas não se fechem. A gente pode continuar entregando na rua, mas o sentido de se fechar uma porta nos traz a alusão de que a liberdade está sendo cerceada. Então que nós possamos continuar entrando nas escolas e também nos hospitais, pois entendemos que são locais cruciais para poder entregar a palavra. Então, ore por esse trabalho, nos ajude em oração. Uma outra missão que eu sempre falo nas igrejas é a oferta dessa obra.
Esse Novo Testamento, o custo dele aproximado é de R$5. Lembra que eu falei para os irmãos que nós temos uma missão em Jaú de entregar 15 mil Novos Testamentos, 16 mil Novos Testamentos por ano? Esse trabalho, desde que existe no Brasil, eu falei que esse trabalho tem 125 anos no mundo. Desde que existe no Brasil, ele é custeado pelos Estados Unidos. Só que eles nos deram uma missão, que até 2025 agora, nós temos que ser autossuficientes. Então, caso você queira participar e ser um amigo dos Gideões, de repente um lanche que você se abdica de comer no mês, de R$30, aquele que mataria a sua fome da carne, pode salvar 6 vidas, pois nós conseguimos confeccionar com R$30 6 Novos Testamentos. Mas o nosso motivo de estar aqui ele ainda é maior. Hoje está sendo realizada uma blitz aqui em Araraquara. 11 igrejas estão sendo visitadas na data de hoje pelos Gideões com um único objetivo. Aqui existia o campo 113. Aqui já tinha um campo de Gideões que não existe mais. Vocês perceberam a importância desse trabalho para uma cidade? Em Jaú nós entregamos 15 mil Novos Testamentos por ano. Imagina esse número de Novos Testamentos sendo entregues em Araraquara. Uma cidade onde a palavra do Senhor é espalhada. Tenho certeza que é uma cidade melhor. Pessoas estão na fila do inferno, irmãos. E o único intuito desse trabalho é tirá-las de lá e levá-las para a fila do céu. Então, se nesta igreja tiver algum casal que queira participar desse trabalho, que queira cumprir o ID do Senhor na vida de vocês, nos procure o pastor Júlio, até mesmo porque esse trabalho, o casal só pode ingressar se o pastor autorizar. Então, se tiver algum casal nesta igreja, o intuito das 11 visitas hoje é para que possamos ativar o campo de Araraquara, para que esse trabalho seja feito nas escolas, nos hotéis, nos hospitais, nas instituições penais. Então esse trabalho precisa reviver aqui em Araraquara. Então, se alguém se interessar, irmãos, nos procure, dê o seu nome e depois a gente vai entrar em contato. Eu quero encerrar, pastor, agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos pela paciência de me ouvir, com um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Ele mexe muito comigo, que está lá em Salmo 116, 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pastor Júlio, muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar com vocês. Alô? Alô? Vamos orar com o pessoal. Eu pedi para vocês ficarem de pé, pode ficar mesmo. Ah, vem aqui, tá aqui. Vocês três. Vamos orar com vocês. Muito bom. Como eu sou evangelista, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Né? É uma coisa que a gente tem feito durante muitos anos, viu, Deolinda? Não com Gideões, né? Nós fizemos com Asa de Socorro, missão Novas Tribos do Brasil, e continuamos fazendo aí. Vamos orar então. Obrigado, Deus, por esse momento, Deus, por essa apresentação, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, por esse trabalho, ó Pai, tão profícuo, ó Pai, tão amoroso, ó Deus, com vidas a serem alcançadas, ó Pai. E ficamos alegres, ó Deus, porque o Senhor nos mostra, ó Pai, que também podemos entrar nos países fechados com o Evangelho, ó Pai, distribuindo o Evangelho, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que muitos serão convertidos, muitos serão transformados, ó Pai, pela palavra, que é o que nós vamos falar hoje, ó Deus, na mensagem. Na palavra que transforma, na palavra que muda, que molda o coração, ó Deus, daqueles que se entregam ao Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, abençoa essa equipe, abençoa, ó Pai, a equipe espalhada pelo mundo, ó Deus, dos Gideões internacionais, ó Pai, e que a mão poderosa do Senhor esteja protegendo, dando sustento, ó Pai, condição financeira, ó Deus, para adquirirem, ó Deus, os evangelhos, ó Pai. Também, ó Deus, dando condição, ó Deus, física, de saúde, ó Pai, saúde mental, espiritual, ó Deus, para aqueles que estão distribuindo, ó Pai.
que as portas dos hospitais, dos presídios, das escolas, ó Pai, sejam abertas, ó Deus, para que a Tua palavra, Deus, alcance os corações. E nós oramos, ó Deus, agradecidos, colocando tudo no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe. As crianças, cadê as crianças? Pode sentar, irmão, por enquanto. Valerinha. Só temos 2 crianças hoje? Olha a Deus. Amo você. Vem cá. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai, de entrega no Teu altar, ó Deus, a vida dessas crianças, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a mensagem que será ministrada no coração delas, ó Pai. Que seja um culto de adoração, ó Deus, como nós fazemos aqui, ó Pai. O mesmo culto, ó Deus. Prepara, ó Pai, de líderes, ó Deus, que estarão liderando a sua igreja brevemente, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, aperfeiçoe, ó Pai. Que perfeitamente, Senhor Deus, o Senhor distribua a Tua palavra no coração delas. Use a Meia, Pai, neste momento, Deus. Dirige a vida dela, Deus, santifica a vida dela, Deus, para ministrar essa palavra. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre a reforma protestante, os pilares da reforma. E ficou bem legal, porque hoje deu bem certinho as escrituras. E também com a apresentação dos reuniões internacionais falando da palavra de Deus que transforma corações. Reforma em nós é o nosso tema de meditação, e nós comemoramos agora, dia 31 de outubro, os 507 anos da Reforma. E Lutero desafiou as autoridades do seu tempo com uma teologia bíblica, e ele chamou para disputa, uma disputa até medieval, nas universidades medievais, todos aqueles que iam contra aquilo que eles estavam falando. Ele também promoveu muitas reformas e profundas reformas na história da igreja. E ao longo desses anos, historiadores e teólogos colocaram esses 5 pontos da reforma protestante: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus glória. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras. A afirmação vivemos dentro de um contexto que, ao mesmo tempo em que há um aumento significativo da busca por uma espiritualidade, cresce a descrença em relação à igreja. Percebe que muitas pessoas hoje não creem mais na instituição da igreja, nas instituições religiosas, pessoas que estão longe desse discurso religioso, que não tem transformação, não tem mudança de vida, ou não tem vida em Deus. Diante desse cenário de confusão religiosa, precisamos de fundamentar e nortear as nossas comunidades diante de tudo que acontece, com princípios bíblicos que orientem o nosso relacionamento com Deus. O texto bíblico que nós vamos meditar está em 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Acho que vou colocar. Diz assim o texto: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Obrigado, Pai,
para essa palavra livre que será exposta, Deus. Ela tem falado comigo, Pai. Ela tem moldado o meu caráter. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem moldado o caráter também dos nossos irmãos aqui através dessa palavra. Mas nessa manhã, ó Deus, dá-nos a tua palavra, ó Deus, como aprendizado, mas também, ó Deus, como alimento espiritual, por amor do seu nome, ó Deus. Como nós cantamos, ó Pai, nós não sabemos o que o Senhor viu em nós, porque nada temos para te oferecer. Sabemos, ó Deus, e questionamos o que o Senhor viu num ser, ó Pai, que é pó e ao pó voltará. Mas assim mesmo o Senhor nos buscou. E nós somos agradecidos por isso, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Deus, a exposição dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os reformadores levantaram a seguinte questão: qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé e prática? Diante dessa afirmação e compreensão bíblica que lemos, a resposta é: a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Você crê nisso? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus também para nós hoje. Ela não teve nenhuma mudança para que nós não crêssemos que ela é a palavra para nós hoje. Ela também é o afirmamento para a nossa fé. E nós afirmamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, significa que tudo que nós cremos baseia-se na palavra de Deus. A doutrina de que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e que era a autoridade máxima, ela era e é o princípio da reforma protestante. Em 1521, o interrogatório histórico de Lutero na Dieta de Worms, ele declarou por sua consciência cativa a palavra de Deus. Ele diz assim: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão de que eu estou enganado e não posso, não me retratarei. Minha consciência é cativa a palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há mais nada que eu possa fazer. Deus me ajude. Amém. Eu resumo, esse é o princípio que assevera que a Bíblia tem primazia em frente à tradição. Ela contrapunha-se tudo que a igreja romana afirmava nas Escrituras. Que as Escrituras deveriam ser interpretadas à luz da tradição. E Lutero, na visão reformada, diz que somente a Bíblia pode ser intérprete dela mesma. Ela pode ser intérprete fidedigna dela mesma. Martinho Lutero, na tese 52, pregada lá na Catedral de Wittenberg, diz assim: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais a indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Hoje, talvez não preguemos indulgência, mas nós pregamos muitas coisas fora da palavra, inclusive nas igrejas históricas, nas igrejas reformadas. Muitas vezes nós entregamos o púlpito para pessoas que não têm vida com Deus, não têm vida ativa com Deus. Uma das perguntas que me fizeram na minha licenciatura para a ordenação foi: o que você faria se você descobrisse que você tinha batizado e feito produção de fé de uma pessoa que era homossexual? Tinha trocado o nome, depois ele vem e você descobre que ele era homossexual. Se há uma pergunta dessa dentro de um concílio, é porque isso já está acontecendo. As pessoas já estão preocupadas com o pecado dentro da igreja. E a primeira consideração dessa palavra que nós lemos: a palavra é o memorial da ação de Deus na história. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Apesar da Bíblia, como palavra de Deus, ter sido escrita por homens, ela é inspirada
inspirada por Deus. Ela revela o peso da autoridade de Deus. Essa é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento, da doutrina da divina inspiração. Que a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi e é inspirada por Deus. Deus é tanto fonte como o principal autor das Escrituras. Ela também traz os relatos e testemunhos da história de fé de homens e de mulheres que demonstram a relação de Deus com o ser humano. O relacionamento que Deus tem com o ser humano. Essas histórias passadas de geração em geração tinham como intenção demonstrar a ação de Deus na vida do povo e das pessoas. Por que ler a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Por que ter afinidade com a Bíblia? Para ver o que Deus fez na vida de pessoas como eu e você. Como Deus transformou a vida de pessoas como eu e você. E nela encontro circunstâncias reais de mudança de vida, circunstâncias reais e experiências reais de pessoas comuns que viveram os mesmos problemas, lutas e dilemas que nós enfrentamos. O apóstolo Pedro era pescador. E no primeiro momento ele não entendeu o que Jesus fez. E volta para a antiga profissão. Ele não entendeu o chamado de Deus para a vida dele e ele volta para a antiga profissão. Volta a ser pescador. E Jesus vai achando e fala: você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. E a palavra de hoje nos dá parâmetros para nós continuarmos sendo pescadores de homens. John Wesley diz: não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. A nossa parte é melhorar o momento presente. Da minha vida e da vida daqueles que me rodeiam, daqueles que estão perto de mim. O segundo tópico é: a palavra é o preferencial diante das circunstâncias da vida. A Bíblia é útil para o ensino, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, instruir, doutrinar e ensinar a maneira certa de viver. Paulo enfatiza que a palavra inspirada tem princípios pedagógicos diante de certas circunstâncias da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus também para nós hoje. Podemos afirmar que a Bíblia responde questões fundamentais do ser humano para se relacionar com Deus, mas também se relacionar com as pessoas, também se relacionar conosco mesmo. Quem de nós nunca sentiu uma aversão por nós mesmos? Olha, mas o que eu tenho para oferecer para Deus? O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? Quem tem filhos sabe muito bem como que é cuidar de filhos. Muitas vezes você não sabe qual será o próximo passo. Qual será a próxima retaliação que eles vão fazer? Qual será a próxima coisa que eles vêm questionar que você não tem resposta? Assim é a nossa vida. Nós também questionamos com Deus: qual será o próximo passo? O que fazer de agora para frente? Por isso a Bíblia é útil para a repreensão, o ato e efeito de repreender, de admoestar, de redarguir. 1 Timóteo diz, no capítulo 5, versículo 20: quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Se a pessoa não tem o pecado, que ela tema então ser repreendida na frente de todos.
Porque nós temos que entender o pecado, correr do pecado, ficar longe do pecado. Ela é útil também para a correção, corrigir a endireitar o que está torto, defeituoso. A palavra de Deus corrige os caminhos do homem. Hebreus 12, 5 e 6 diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido, por Ele, porque o Senhor corrige quem ama e castiga como um filho a quem o aceita. É útil para a educação da justiça. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem com justiça e na justiça. Provérbios 6 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A palavra nos ensina, ela nos repreende, nos corrige, nos traz justiça. Portanto, devemos ler e meditar na palavra com um olhar crítico para nós mesmos. A palavra é de Deus, mas ela nos corrige. Olhemos para nós o que realmente somos diante do chamado de Deus. A Escritura tem uma esplêndida prisão e uma certeza que supera todos os filósofos. Os filósofos são ambiciosos e, por conseguinte, demonstram uma estranha lucidez e uma agilidade, porém a Escritura tem uma esplêndida precisão e uma certeza que supera todos os filósofos, disse John Calvin. A palavra de Deus, ela coloca qualquer filosofia nos pés. Qualquer filosofia do homem, ela está abaixo da palavra, porque ela supera todos. Terceiro item: conhecer a palavra e praticá-la resulta em preparo e mudança de atitudes. No versículo 14, o apóstolo Paulo exorta Timóteo à prática do que aprendeu com sua avó e sua mãe nas Sagradas Escrituras, mas também a ser sábio para a salvação de Jesus e para também levar outros à salvação. Ele pede para Timóteo governar bem a palavra, governar bem a Escritura, não ser tímido em pregar aquilo que aprendeu. Fala para Timóteo: pregue aquilo que você aprendeu com sua mãe, com sua avó. Era uma orientação para a vida e o ministério de Timóteo. A preocupação de Paulo era que Timóteo desenvolvesse seu ministério pautado na palavra e no ensino. Hoje, se você tiver uma escola dominical numa igreja, não vem nem 10% das pessoas para o ensino. E muitas igrejas estão tirando a escola dominical, porque as pessoas não comparecem para o ensino. As pessoas não vêm para o ensino. Parece que hoje tem uma versão para aprender. Porque você meditar na palavra de Deus é você conseguir ver os seus erros e as suas dificuldades. A leitura da Bíblia nos transforma e nos treina a viver e fazer e ter o comportamento de Deus para ver. Aliás, que Deus espera ver em nossos olhos, em nossa vida, em nosso coração. Deus espera ver nos seus filhos. Deus espera ver transformação. Porque todo cristão seja perfeito, habilitado perfeitamente para toda boa obra. Para que todo cristão seja perfeito e habilitado perfeitamente para toda boa obra. Por isso nós afirmamos que ela é a nossa regra de fé e prática. É sobre conhecer e praticar a verdade. É sobre conhecer a palavra, mas também praticar a palavra e ver mudanças em nós através da palavra. Por isso nós afirmamos que ela é a nossa regra de fé.
É isso, para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Hoje nós ouvimos um tipo de boa ação. É o resgate de pessoas, resgate de vidas. Pessoas por qual Jesus já morreu na cruz por eles. Como Jesus morreu por mim, por você, já morreu por pessoas que estão se perdendo. Estão indo para o inferno porque não conhecem a palavra. Maravilhoso é os pés daqueles que praticam boas obras, para aqueles que praticam boas lembranças, para aqueles que levam boas obras, levam boas lembranças. Martinho Lutero diz que pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matar todos os dias. Olha que sabedoria. Pensei que o velho homem tinha morrido, mas eu também descubro que todos os dias eu tenho que matá-lo, porque ele quer permanecer, o velho homem. O velho homem quer sair, o velho homem ele quer olhar, fazer justiça com as próprias mãos. E o homem velho, ele quer justiça. E a justiça é para que o outro seja espezinhado, para que faça para o outro aquilo que ele fez para nós. Mas Jesus nos traz uma palavra de amor e diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Vocês pensam que o próximo muitas vezes não espezinha a gente? Mas o velho homem que está em nós faz mais mal para nós do que o nosso parceiro. Porque o velho homem que está em nós, ele pode nos levar à perdição do pecado e levar-nos ao inferno. Mas o novo homem que Jesus construiu, esse além de levar ao céu, leva outros ao céu. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Pregue a palavra que você conheceu. A palavra que transforma. Timóteo, não é você que vai transformar vidas, mas é a palavra que você vai pregar. A palavra que é transformadora. A palavra é que muda circunstâncias de vida de pessoas que estão caídas na lama do pecado. Caio Bartolomeu e Michael Moore diz no livro O Drama das Escrituras: o objetivo da obra redentora de Deus é restaurar sua criação dos efeitos do pecado. Em sua morte, Jesus derrotou o pecado e em sua ressurreição inaugurou uma nova era de salvação e de restauração. Nós vamos concluir. Por isso eu vou pedir para a Helena chamar as crianças. Ainda falando do drama das Escrituras. O banquete do reino está pronto para ser desfrutado, mas ainda não será servido. Antes, mais povos precisam ser reunidos à mesa do banquete para que também possam experimentar o poder renovador da era vindoura. Eu vou frisar bem esse texto. Antes, mais povos precisam ser reunidos à mesa do banquete para que também possam experimentar o poder renovador da era vindoura. Esse período intermediário após a primeira vinda de Jesus e antes do seu retorno é um período da missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a igreja. O banquete está servido, irmãos. A mesa está posta e ela está à nossa espera. Mas ela também tem tempo de espera para nós. Nós temos que esperar, porque tem mais convidados que ainda não chegaram. Tem mais convidados que têm que entrar no salão onde a mesa está posta. Tem mais convidados que têm que buscar as escrituras sagradas para poder entender o que é a mesa posta e qual é a ação dessa mesa na vida de todo cristão. Domingo que vem nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela nos remete a um tempo de reflexão de um Deus tão grande se fez pequeno para nos salvar.
Um Deus que é maior do que todas as coisas se faz pequeno para habitar no meu e no seu coração. E a Sagrada Escritura nos ajudou a passar esse período que nós estamos passando, para que todos os convidados para a mesa cheguem, para que todos os convidados para a mesa participem do banquete. Mas talvez nós sejamos, ou com certeza nós somos, aqueles que vão convidar outros para fazer parte da mesa. As Escrituras nos diz que nós devemos ir e convidar outros para a mesa. Todos os convidados precisam estar no salão para se sentar à mesa. Nós devemos ser impactados pela leitura da palavra, mas também devemos impactar outros com a leitura da palavra, com entender a palavra, porque muitos foram escolhidos, mas ainda não receberam a palavra. Essa palavra que nós recebemos todos os domingos, pelo menos, mas nós temos na nossa casa várias versões para nós lermos, para meditarmos. Tem gente que não tem uma folha. Na China, alguns anos atrás, entraram 1 milhão de Bíblias numa balsa. 1 milhão de Bíblias. As pessoas tiravam as páginas da Bíblia, pegavam uma porção dela, para que se o governo tomasse e queimasse pelo menos uma porção, uma parte que eles tinham. Alguns enterravam a Bíblia no quintal e iam buscar cada vez de ler a palavra, porque não queriam perder a palavra. Eles queriam ler a palavra, comer a palavra, desfrutar da palavra. E nós temos versões do jeito que nós quisermos ler. E muitas vezes nós não abrimos a palavra de Deus para meditar nela. Portanto, as Escrituras Sagradas separam aqueles que foram escolhidos para o dia final. A Confissão de Fé do Extremista, no capítulo 1, no item 2, diz assim: sobre o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. Eu escrevi aqui, mas no capítulo 1 está todos os livros da Bíblia escritos lá. Todos os livros da Bíblia, para serem meditados, serem discernidos por nós. Não se satisfaça com o simples correr de olhos pelas páginas da Bíblia. Ore pedindo direção e iluminação. Ore pedindo direção e iluminação. Leia, releia as passagens para que se aproveite a verdade que se esconde nas páginas. Esmiúce a palavra. Busque o que está escrito, mas nas entrelinhas dela o que não está escrito. Faça a exegese do texto. Busque entender o contexto da época. Nós presbiterianos temos a fama aí de ler a palavra, de entender a palavra, de ser bons leitores da palavra. Mas a gente vê que isso se perde com o tempo. Se perde com o tempo. Então releia, rumine, saboreie. Saboreie a palavra. Examine-a, faça perguntas, procure as respostas. O que realmente isso significa? O que esta palavra que eu estou lendo significa para mim? E olhe por aquilo que você lê. Leia a palavra de Deus, leve a palavra de Deus a sério. Ela mudará o seu caráter, mudará a sua visão e transformará a sua vida. Se queremos crescer espiritualmente, desejamos conhecer mais sobre o Senhor, o caminho é a sua palavra. O que mais tocou no seu coração nesta mensagem? Rumine essa palavra. Leia a palavra. Entenda a palavra.
que mais tocou no seu coração nessa mensagem? O que você entende que Deus está nos chamando a colocar em prática? Qual é a prática da palavra que nós estamos lendo diariamente? Qual é a prática da palavra que nós estamos sendo exortados domingo a domingo a praticá-la? E a lição de casa: continue orando por aquela pessoa que você quer que se converta, ou por aquelas pessoas que vocês querem que se convertam, o que vocês querem partilhar da palavra. Ore por ela, jejue por ela, chore por ela. As pessoas já foram escolhidas. Vamos pregar a palavra. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Cadê minhas crianças? Não deu tempo de estar ensaiando, porque nós tivemos pouco tempo de aula lá no fogo. Primeiro as crianças vão cantar, aí depois nós vamos levantar e cantar com elas. Eles decoraram mais o refrão, tá? O refrão é o mais importante da letra, né, dessa música. Espaço está reforma, nós vamos aprender assim por diretrizes para não esquecer o que vai nos pela vida, vamos caminhar as bases da reforma, vamos egoizar, sofrer só graças só Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, por esse momento, por esse culto, ó Pai, que nós pudemos louvar ao Senhor, ó Pai. E agora, Deus, eu quero colocar cada vida no Teu altar aqui, Senhor Deus. Aqueles, ó Pai, que têm um pedido de oração, ó Deus, está colocando diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, atenda as suas petições, ó Pai. Aquele, ó Deus, que tem petições, ó Pai, o qual ele já viu que não pode resolver, mas já colocou nas suas mãos, ó Pai, que o Senhor atenda, Senhor Deus, o seu pedido, ó Pai. E agora, Senhor Deus, nos despedimos do Senhor, ó Pai, mas continuamos orando, louvando ao Senhor durante toda a semana, por amor do seu nome, ó Pai. E que a bênção do Senhor, a graça maravilhosa do Pai, o amor de Deus, Pai, a graça e as consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja sobre cada um aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.